Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, meu Pai Santíssimo, por mais uma manhã de sábado, mais um momento, meu Senhor, que nos reunimos para estudar a Tua Palavra. Hoje, meu Senhor Deus, nós somos como ovelha dispersa do rebanho pelos montes, ovelhas que não têm pastor. Mas nós temos o pastor que é o pastor celestial, o único, sincero e verdadeiro pastor. Toma-nos nas tuas mãos e nos guia pelas veredas da tua justiça. E nos ensina, meu Senhor, a reconhecer os nossos erros e pecados. E nos faz lembrar sempre, meu Deus, que não precisamos desanimar, porque ainda que todos à nossa volta se esqueçam de nós e não nos valorize, mas o Senhor nos valorizou a ponto de dar sua vida na cruz por nós. Aumenta a nossa fé em Ti e nos concede a graça de que o nosso nome, meu Senhor, seja conservado no livro da vida e que o Teu Santo Espírito nos conduza a cada dia pelos Teus caminhos eternos. Nós te pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 15 de Lucas. Eu acho que é capítulo 15. É. A gente vai a partir do verso 11. A gente vai meditar nessa mensagem hoje. Esse capítulo 15. Verso 11. Tem não? Eu estou procurando outra coisa. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se,
foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, comamos e alegremos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aqui eu vou fazer um ponto, depois a gente vai continuar. Eu queria que a gente meditasse aqui em alguns trechos dessa primeira parte dessa mensagem. O filho começou errado quando ele pediu parte da fazenda. Ele estava apressado para o pai morrer, para ele herdar alguma coisa. E como o pai demorava a morrer, ele botou o pai no canto da parede e disse: Eu quero a minha herança. E aí o pai deve ter aconselhado ele, porque sendo ele o filho mais novo, podia ainda não ter entendimento bastante para perceber que estava agindo errado. O pai deve ter aconselhado ele, mas como ele insistisse, o pai pegou, dividiu a fazenda entre os dois filhos e deu a parte do filho mais novo. E o filho mais novo sai e gasta. Ele chega numa cidade longe, vamos dizer que ele devia estar cheio de amigos, porque quando o camarada chega com bastante dinheiro, tem muitos amigos para gastar o dinheiro dele. E aí ele gastou tudo, ficou sem ter o que comer. Agora ele nem podia mais pagar a pensão, nem podia mais pagar a comida. Então ele foi se arranjar na praça. E na praça, ele se lamentando da sorte, conversou com um homem daquela terra, aquela cidade, e ele disse: Olha, eu não tenho muito para lhe oferecer não, mas se você quiser ir cuidar dos meus porcos, eu boto você lá. A coisa pior que tem para um judeu é ele precisar trabalhar com porcos. Porque a própria Bíblia diz que o caba nem deve tocar no cadáver do porco, porque se torna imundo. E aí aquele homem, ele foi preciso ir cuidar dos porcos. Quem cuida de porcos faz parto das porcas. Se levanta à meia-noite para ir socorrer as porcas.
quando ele entra no chiqueiro dos porcos, se o barrão, se for meia-noite, o barrão se levanta nos dois pés para comer ele. Endemoniado. Agora, o camarada vai e ele se sujeita, ele é obrigado agora a ir trabalhar com os porcos. E a comida que chega para ele é muito pouca, porque ele passando fome, ele tem vontade de comer junto com os porcos. E aí ele lembra-se de uma coisa. A palavra jornaleiro e empregada aqui não quer dizer que o povo que trabalha para ele vendia jornal, não. Na fazenda ninguém vende jornal. Jornaleiro é que tirava uma jornada de dia para ganhar a diária. Jornaleiro que vem de jornada ou de um dia longo de trabalho. E ele pensando lá, quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância e eu aqui passando fome. Mas ele admitiu uma coisa, é por isso que vem o nome de filho pródigo. E ele volta e ele diz assim, eu vou me levantar e vou até a casa de meu pai e vou dizer para ele que reconheço que pequei contra Deus e contra meu pai e que não mereço mais ser chamado de filho dele. Mas que ele, por misericórdia, me deixe trabalhar como um dos trabalhadores dele na fazenda. Ele agora ia pedir ao pai para ser morador da fazenda, não mais na condição de filho. Que diferença dos judeus e dos crentes. Ele pedir ao pai para ele agora ser um morador. Isso acontece quando há uma conversão, um reconhecimento do seu erro. E um reconhecimento a tal ponto que reconhece que não merece nada mais. Porque o que a gente mais percebe é que no meio cristão, o povo andou assim, igual esse filho pródigo. No começo, enquanto estava errado, o povo, todo mundo andou assim. E aí, pensando que, porque Cristo desceu do céu e veio resgatá-los, aí ele pensando que essa graça foi ele que fez, aí ele já quer o lugar de Cristo. Ele não quer o lugar de jornaleiro, de trabalhador, ele quer o lugar de Cristo. Aí ele vai e diz assim, pai, eu reconheço que pequei, mas agora estou aqui e eu quero o lugar de filho. Mas o filho pródigo não diz assim. O filho pródigo diz, pequei contra o céu. Por que contra o céu? Porque é do céu que vem a ordem, honra teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. Então, quando ele se rebelou contra o pai, quando ele desobedeceu ao pai, ele primeiro desobedeceu a Deus. Agora, ele, no caso do filho pródigo, ele reconheceu que estava errado e que não tinha mais o direito de ser chamado de filho. Aí ele volta e pede ao pai que deixe ele ficar na fazenda como um dos moradores da fazenda, como um dos empregados, dos trabalhadores dele. Ou seja, como um dos escravos. Porque era o nome dado. Um dos escravos. O trabalhador de uma fazenda, o trabalhador de uma casa, o trabalhador de uma firma, era chamado de escravo.
quando muito, muito, muito amigavelmente se tratava de servo, mas desempenhava o papel